Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos estar fazendo a correção dos exercícios 1, 2 e 3 da página 38 e 39. O primeiro exercício envolvia a parte teórica, então, com base nas aulas de teoria, nas videoaulas que a prof colocou, ok? Você tinha que ler ali as alternativas, ver qual daquelas afirmativas era correta. A resposta certa é a alternativa E. Na alternativa E, fala que Kelvin considerou que a energia de movimento das moléculas dos gases atingiria um valor mínimo de temperatura, a qual ele chamou de zero absoluto. Vocês viram lá na videoaula que a escala Kelvin é a única escala que não tem grau e que possui o zero absoluto, que foi considerado o menor grau de agitação das moléculas, ok? Então, a alternativa E era a nossa resposta certa. No exercício 2, você tinha ali um textinho, ok? Falando ali que a água está difundida na natureza nos estados líquido, sólido e gasoso sobre 73% do planeta. Em seu estado natural, mais comum, é um líquido transparente, sem sabor e sem cheiro, mas que assume a cor azul esverdeada em lugares profundos. Possui uma densidade de 1 grama centímetro cúbico a 4 graus Celsius e o seu calor específico é de 1 caloria grama grau Celsius. Aí o enunciado pede o seguinte: utilizando a escala Kelvin, o valor da temperatura na qual a água possui densidade máxima é igual a... Ou seja, ele quer saber qual é o valor da temperatura em Kelvin. Qual temperatura? A temperatura onde a densidade é máxima. Aliás, a única temperatura que tem no texto é o 4 graus Celsius. Então, indo lá para a nossa fórmula, ok, de conversão das temperaturas, das escalas, vocês viram que temos essa fórmula geral. Tc sobre 5, temperatura Celsius sobre 5, igual a temperatura Fahrenheit menos 32 por 9, igual a temperatura Kelvin menos 273 por 5. Essa é a nossa fórmula geral envolvendo as 3 escalas. Nesse caso, a gente tem uma temperatura em Celsius, que vamos utilizar aqui, e ele quer a temperatura em Kelvin. Então, a gente vai pegar essa primeira e essa segunda parte. Essa aqui não vai utilizar. Nessa igualdade, você pode ver que as duas estão divididas por 5. Então, a gente pode simplificar essa fórmula cortando as duas divisões por 5. E sobra a nossa formulinha geral, Tc, temperatura Celsius, é igual a TK menos 273. TK menos 273. Essa é a fórmula simplificada que você vai utilizar para converter de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. Nesse caso, ele deu temperatura em Celsius, então você vai substituir no Tc. Então, vai colocar lá 4 graus é igual a temperatura Kelvin menos 273. Isola a temperatura Kelvin, que é o que você está procurando. Então, o 273 está menos, passa para cá mais 273. Isso aqui temos como temperatura Kelvin 277 Kelvin. Lembrando que temperatura Kelvin não tem grau, ok? É a escala absoluta. Então, temperatura Kelvin 277, que é a nossa alternativa lá no exercício, nossa alternativa D, ok? Alternativa D, 277. O próximo exercício era o exercício 3. No exercício 3, vem falando sobre a variação entre as escalas. Então, vou ler ali com vocês. Exercício 3, ok? Ao considerarmos a equação que relaciona os valores temperatura medidos em Kelvin, os valores correspondentes na temperatura na escala Celsius, podemos afirmar que uma variação de temperatura na escala Celsius, que é 35 graus, corresponde a qual variação? Em Kelvin, certo? Ele falou que ele quer a mesma variação na escala Kelvin. Se você for na página 37 da sua apostila, lá na página 37, tem uma relação entre a variação das escalas, não entre as temperaturas, entre a variação.
quanto que variou, ok, na Celsius sobre 5, quanto que variou na Fahrenheit sobre 9 e quanto variou na Kelvin sobre 5, certo? Se você for olhar na própria fórmula, na verdade, é a mesma, só tirando aqui em cima essa variação, né? Colocou variação em cima, mas é, ó, TC5, TF9 e o TK sobre 5. O que nos interessa é a variação de Celsius, que ele deu, e Kelvin, para Kelvin. Se você olhar isso aqui, a variação em Celsius que ele deu é de 35 graus, certo? Você pode até substituir, né? Vamos supor que você queira substituir. Variação Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura em Kelvin, porque ele pediu, sobre 5. Só que primeiro, isso daqui os dois estão dividindo por 5, então a gente pode simplesmente eliminar o 5. Então, a gente tem que a variação da temperatura Celsius, ela é a mesma que a variação na temperatura em Kelvin. Se é a mesma variação, eu nem preciso fazer conta. Se aqui variou 35 graus Celsius, aqui vai equivaler a 35 Kelvin, ok? Então, você tem ali como alternativa também, letra D, a variação na escala Celsius e Kelvin é a mesma, ok? Então, se variar 20 graus na escala Celsius, vai variar 20 na Kelvin. Se variar 80 graus na Celsius, vai variar 80 graus, quer dizer, não é graus, né? Porque na Kelvin não tem graus, tá? Mas variar 80 Kelvins também. Então, é sempre a mesma quantidade, ok? Isso entre a variação Celsius e a variação Kelvin, ok? Um abraço.